Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos, porque hoje a gente vai falar de escuta integrativa. Se esse é um assunto que te interessa, seja muito bem-vindo. Para você que vai ouvir essa live depois, hoje eu vou explicar o que é a escuta integrativa, a que ela veio, como ela se desenvolveu e por que a gente acha que é uma prática e uma técnica que pode ser utilizada por qualquer profissional. E até mesmo por você, se você tiver um certo conhecimento de si mesmo. É isso. A escuta integrativa é um método que vai te auxiliar a se empoderar, a desenvolver e a fortalecer seus poderes de cura e, acima de tudo, vai te ajudar a fazer escolhas mais saudáveis para uma vida mais plena, mais realizada, mais próspera. E eu tenho recebido várias mensagens para saber, Tânia, fala mais disso, como que você vai falar disso? E é disso que a gente vai falar hoje, então. Então, para quem não me conhece, eu sou Tânia Fonseca, eu sou médica. Eu sou médica com mestrado em clínica, doutorado em ciências da saúde e trabalho, meu emprego público é na Fiocruz e eu também tenho um consultório. Mas eu sou médica há muitos anos. Mas nem sempre eu trabalhei no campo da medicina integrativa. No início, eu trabalhava com nefrologia e terapia intensiva, ou seja, eu tinha uma especialidade que lidava basicamente com o sistema geniturinário, basicamente, e mais do que isso. O rim, ou o sistema urinário, ele está intimamente relacionado com o equilíbrio dos líquidos, com o equilíbrio ácido-básico, e talvez seja o principal órgão responsável pelo equilíbrio do corpo humano. Oi, Raquel, seja bem-vinda, boa noite! E aí, nessa história de trabalhar o equilíbrio, já naquela época, a gente está falando de mais de 30 anos, o doente renal, com muita frequência, o doente renal grave, ele ia para a diálise. Só que a forma de lidar com a diálise era muito particular. Tinha alguns pacientes que evoluíam muito rápido, tinham outros que tinham um diagnóstico de uma doença séria, severa, e aquela evolução não acontecia. Tinha outros ainda que saíam de uma infecção atrás da outra e agravando a função. Tinha outros que se desesperavam com o diagnóstico. Tinha outros que tinham muito mais resiliência em relação àquilo. Então, claro que acontecia uma coisa que era muito particular a cada um, independentemente da doença. E aquilo me chamou a atenção. Já naquela época, os conceitos de medicina psicossomática, ou seja, que existiam fatores emocionais ou mesmo mentais que podiam interferir no curso da doença, ou, mais do que isso, podiam até ser causa de algumas doenças, ou seja, já havia vários estudos falando que esse quadro emocional ou psicológico podia influenciar na evolução, no desenvolvimento, no aparecimento de novas doenças. E isso ficava povoando a minha cabeça. Até que a gente está lá nos anos 80, né? Final dos anos 80, eu estava numa livraria no centro da cidade, no Rio de Janeiro, e alguns de vocês já ouviram essa história. E eu estava lá, os donos eram os argentinos, essa livraria já fechou, e eles me falaram, olha, isso aqui é a sua cara, vejam, eles não me conheciam. E eles me deram um primeiro livro de terapia floral da Nora Wicks, que foi uma discípula do Dr. Bach. E eu devorei aquilo, porque aquilo de fato era a minha cara. E por quê? E o Bach falava, olha, a emoção é comum a todos nós, eu vou falar de uma forma bem simples. E quando essas emoções estão em desequilíbrio, elas sim podem causar doenças. Mas se eu der uma frequência, uma vibração harmoniosa em relação àquela emoção,
você pode se curar, você pode melhorar, se relacionar melhor. Então o Bach já falava, e a gente está lá no início do século XX, lá pelos anos 30, quando ele publicou os livros, né? Ou Cura-te a ti mesmo, ele já falava, ó, ele desenvolveu um método prático, que era fácil, que ele preconizava que poderia ser utilizado por todas as pessoas. Você não precisaria de um terapeuta especificamente, se você tivesse um conhecimento de você mesmo, e isso te ajudaria, sim, a se curar. Então vejam, eu estava ainda fazendo a alopatia, classicamente, né, nefro e terapia intensiva. Comecei a usar terapia floral, porque de fato eu me encantei com aquilo, e já naquela época eu conheci vários sistemas, traduzi alguns, fui fazer formação com outros, e assim, isso começou a integrar a minha prática, já no início. E sempre ajudando as pessoas, porque é fácil a gente perceber quando a gente não está bem. E nem sempre a gente valida isso. Então, nessa perspectiva, e isso é muito importante, de que eu já sabia que não era a doença que determinava o curso, mas sim a pessoa e a forma com que ela lidava com a doença, eu fui correr atrás de outras práticas que lidassem de outra forma com o adoecimento. E foi assim que eu cheguei na homeopatia. Por quê? Hahnemann considerava a doença como um desequilíbrio na energia vital. Ou seja, inicialmente acontecia um desequilíbrio da energia, para depois esse desequilíbrio levar ao aparecimento de sinal ou de um sintoma qualquer. Mas, gente, olha que coisa. Hoje a gente já sabe que o que nós conhecemos de nós mesmos é apenas 10% o que está na superfície. 90% é subjacente. Ou seja, é como se a gente fosse teleguiado, sabe? Como igual um controle remoto de carrinho, que a gente vai caminhando, que se a gente não parar, respirar e pensar para que lado a gente vai, que escolha que a gente está fazendo, a gente vai no automático, sem nem saber que escolha a gente está fazendo. Isso me chamou a atenção. E o Hahnemann ainda falava mais, que o objetivo era que a gente fosse capaz de atingir os altos fins da nossa existência. Ou seja, a que a gente veio, o que a gente veio fazer aqui, com que objetivo a gente vai fazer as coisas. E todo o trabalho era observar quais eram esses desequilíbrios no corpo físico, no corpo emocional, no corpo mental, ou seja, no homem como um todo. Então, para a gente, o corpo é um templo sagrado. Mais do que isso, o desequilíbrio, o sinal ou o sintoma, nada mais era que do efeito de alguma coisa. Nosso corpo era o sinalizador de se as coisas estavam indo bem ou se as coisas não estavam indo tão bem. Com esse arcabouço na cabeça, os anos foram passando. E aí hoje, quando eu olho e o jeito da gente ver a escuta, e na escuta a gente se ancora em 3 pilares, vamos colocar assim. Um é a linguagem do sintoma. Claro, as pessoas vão nos procurar independentemente da profissão, da área, nutricionistas, médicos, veterinários, fisioterapeutas, fonos, etc. Quem vai buscar, vai por uma causa. Essa causa é a expressão do que aquela pessoa percebe do desequilíbrio dela. Então, essa causa para nós é um sinalizador. Mas veja, se eu já trabalhava com o conceito de que a energia se desequilibrava primeiro, e essa energia corre no nosso corpo por canais,
que se entrecruzam e são milhares deles. E aí, nesse aspecto, se aproxima, por exemplo, de quem faz acupuntura, tuiná, acupressura, aurículo. Por quê? Porque trabalha com pontos nesses canais. Mas, para além disso, esses canais se entrecruzam na linha mediana, no que a gente chama de chakras, que já eram conhecidos há milhares de anos, como a acupuntura, por exemplo. E esses chakras se justapõem a plexos neurais, responsáveis pela inervação de um conjunto de órgãos naquelas regiões. Então vejam, quando eu estou falando da linguagem do sintoma, pensem assim, olha, o corpo é um sinalizador, meu sintoma vai mostrar qual é a área que predomina aquele desequilíbrio, mas veja, o campo é energético, ele está desequilibrado como um todo. Então, a área que predomina aquele desequilíbrio, e mais do que isso, se eu tenho instrumentos não invasivos que todos pudessem utilizar, ajudar naquele equilíbrio.